ele não apenas aparece nas manchetes, ele as domina. Ele não atrai plateias, ele arrasta multidões. Ao longo de décadas, ele foi herdeiro, magnata, rico, playboy, bilionário, filantropo, astro de reality show, ícone pop e o presidente mais laranja dos Estados Unidos. Em cada fase, ele soube transformar fracasso em espetáculo, crise em combustível e atenção em poder. Esse é o Gentes da Bolsa, um programa semanal que revela as trajetórias e as estratégias dos maiores nomes do mercado financeiro. Eu sou Matheus Malheiros e você está no canal da UVP Capital. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 46 no Queens, em Nova York, sendo o quarto de 5 filhos de Fred Trump e Mary Ann McLeod. A sua família já carregava uma longa relação com o mundo da construção. O avô, Frederick, tinha deixado a Alemanha em 1885, e se estabelecido como construtor, e começou erguendo habitações modestas, mas muito lucrativas para famílias em busca de oportunidades. E o seu filho Fred seguiu o mesmo caminho e prosperou, principalmente durante a Grande Depressão, a crise de 29, e a Segunda Guerra Mundial, e construiu mercados e bases militares. Quando Donald nasceu, o império do pai já tinha mais de 27 mil apartamentos em áreas populares do Brooklyn e do Queens, além de grandes propriedades em Coney Island e Jamaica Estates. A infância de Donald, no entanto, não foi tão tranquila quanto se esperava para um herdeiro de mais de 27 mil imóveis. Desde cedo, ele tinha alguns sinais de rebeldia e impulsividade. Um garoto brigão que liderava grupos de moleques e adorava desafiar as regras. Parece até um pouco o que vem acontecendo com o presidente. O presidente brigão, gosta de desafiar regras, fica testando limites toda hora, né? A gente vê alguns traços que se mantiveram desde a infância. Em um certo episódio, ainda com 4 anos, ele foi flagrado atirando pedras em outro menino do bairro. Com 8, ele tinha uma gangue que circulava de bike pelo Queens. E os seus pais, apesar da riqueza, do dinheiro quase infinito, não conseguiu impor disciplina no Trump. E preocupado com o rumo do filho, Fred tomou uma medida drástica. Matriculou o Trump na Academia Militar de Nova York. Era uma tentativa desesperada de canalizar toda aquela energia rebelde em hierarquia e disciplina. E na escola militar, Donald enfrentou um choque de realidade. Dias cronometrados, uniformes impecáveis, instrutores, já veteranos de guerra, não toleravam desculpas. A princípio ele começou resistindo, acumulou punições por pequenas infrações, como não arrumar a cama, não limpar a pia, mas aos poucos ele conseguiu se adaptar. Ele descobriu que naquele ambiente era sim possível se destacar. Então ele conseguiu realmente canalizar aquela energia e tornou-se obsessivo com a organização e ganhou o apelido de Senhor Meticuloso e foi reconhecido por sua competitividade. No esporte, era duro e persistente, principalmente no beisebol, onde chamava a atenção pelo poder de rebatida. E nos anos finais, chegou a ser capitão de companhia, responsável por supervisionar outros estudantes. E ali mudou 2 traços que levaria para a vida adulta, que é o quê? A obsessão por liderança e a confiança quase inabalável na própria capacidade. E ao concluir a escola militar, Trump se matriculou na Universidade Fordham, no Bronx, mas logo se transferiu para Wharton, na Universidade da Pensilvânia, que é uma das mais prestigiadas escolas de negócio dos Estados Unidos. No Wharton, ele não se encaixava exatamente no perfil refinado dos colegas da Ivy League. Ele era muito áspero, exibido, falava mais sobre dinheiro do que teorias acadêmicas. No entanto, tinha algo na postura dele que chamava muita atenção: convicção. No primeiro dia de aula, quando o professor perguntou aos alunos por que tinham escolhido o curso, Donald se levantou e respondeu sem titubear: "Vou me tornar o rei de Nova York." Era mais que uma frase de efeito, era uma síntese da sua mentalidade. E quando se formou, em 68, voltou para Nova York com um diploma e uma ambição enorme. Começou a trabalhar com o pai, aprendendo os meandros das negociações, acompanhou obras, conheceu o funcionamento do setor, mas desde cedo deixou claro que não se contentaria com o mesmo tipo de empreendimento do pai, que construiu a fortuna em apartamentos para a classe média. Donald queria brilhar em Manhattan, no coração pulsante da cidade. E para isso, entendeu que precisava de 2 coisas: acesso a capital e habilidade política. E foi aí que ele fechou uma parceria com Roy Cohn, um advogado muito conhecido por sua ferocidade. Nos anos 70, a empresa foi rebatizada como Trump Organization. A primeira jogada de impacto foi o resgate do decadente Hotel Commodore. O prédio, localizado próximo à Grand Central Station, estava em ruínas, mas Trump enxergou ali uma oportunidade e costurou um acordo ousado. Ele convenceu a rede de hotel
Riad a entrar como parceira, negociou empréstimos com bancos, conseguiu décadas de isenções fiscais. E qual foi o resultado? O Grand Hyatt, inaugurado em 1980, se tornou um símbolo de revitalização urbana. Mais do que erguer um hotel, o Trump tinha conseguido projetar a sua própria imagem como um homem capaz de transformar um fracasso em luxo. E foi o próximo passo que, na realidade, é consolidar de vez o seu nome. Em 83, ele inaugurou a Trump Tower na Quinta Avenida. 58 andares, mármore rosa, cascata interna, lojas de grife. Era o retrato mais puro de ostentação. E, acima de tudo, o palco perfeito para a narrativa de Trump. Porque ela não era só um empreendimento imobiliário, era um monumento ao próprio sobrenome. E foi exatamente isso que Donald Trump começou a vender, a sua marca. O nome Trump deixou de ser um sobrenome e virou um logotipo, um sinônimo de grandiosidade e luxo. Mas talvez o seu movimento mais inteligente não tenha sido erguer uma torre, mas reformar uma pista de gelo. Como assim? A Woman Rink, no Central Park, estava fechada há anos, vítima de burocracias da prefeitura. Trump escreveu ao prefeito, mandou ali um recadinho, falou que vai concluir a obra. O que ele conseguiu? A permissão. E entregou a pista em tempo recorde, com um custo muito menor do que o previsto. Com isso, a publicidade foi imensa e ali na sua imagem, o empresário que fazia rápido, barato e melhor do que o próprio Estado, que é uma narrativa que mais tarde ia ser crucial para quê? Para a carreira política. Trump estava no auge da sua ascensão, Manhattan tinha um novo protagonista e o seu nome era Donald J. Trump. Aquele menino que em Wharton falou que ia ser o rei de Nova York, ele conseguiu. Mas o que viria em seguida mostraria que seu estilo de negócios, baseado em dívidas altas, apostas ousadas e marketing agressivo, também seria sua maior vulnerabilidade. Os anos de 80 foram uma década gloriosa para Trump. Ele não era só empresário, era um personagem de Nova York, que nem o Gustavo Lima aqui em Goiânia. E a sua imagem estava estampada em revistas, seu estilo exuberante contrastava com a sobriedade de outros magnatas e a sua torre cintilava na Quinta Avenida como um cartão de visitas permanente. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa. Eu te convido a entrar na UVP, acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. Depois do sucesso do hotel e da Trump Tower, Donald Trump se lançou em uma série de empreendimentos que buscavam ampliar a sua presença em diferentes setores. Comprou o histórico Plaza Hotel, uma joia da arquitetura nova-iorquina, por impressionantes 407 milhões de dólares. Investiu em campos de golfe, resorts, uma companhia aérea, a Trump Shuttle, que adquiriu em 1988. Comprou um time de futebol americano, o New Jersey Generals, da USFL, e tentou competir com a poderosa NFL. Mas apesar das manchetes grandiosas, nem todos esses investimentos tinham sustentabilidade financeira. Na realidade, tinham muitos que eram simplesmente impulsionados pelo desejo pessoal de se projetar em diferentes mercados do que por uma análise criteriosa de fluxo de caixa. E esse padrão, cedo ou tarde, ia cobrar o seu preço. O maior símbolo dessa era foi Atlantic City. Fascinado pelo glamour dos cassinos, convencido de que podia transformar a cidade em sua Las Vegas particular, Trump foi de cabeça no mercado. Construiu e inaugurou o Trump Plaza, depois o Trump Castle e, finalmente, por último, o grande, o gigantesco Taj Mahal, aberto em 1990. O Taj Mahal era apresentado como a oitava maravilha do mundo moderno, com dimensões impressionantes e uma opulência que refletiu o estilo de Trump. Mas tinha um problema. O cassino não é o Taj Mahal da Índia, é um cassino mesmo, que precisava gerar cerca de $1 milhão por ano, por mês, por semana, não, por dia, para conseguir cobrir os custos. Era uma matemática impossível. Naturalmente, as dívidas se acumularam e em pouquíssimos anos o Trump se viu diante de falências e reestruturações dolorosas. O mesmo aconteceu com outros projetos. A Trump Shuttle não decolou como esperado, o Plaza Hotel, comprado a peso de ouro, gerava prejuízos. A economia americana ainda entrou em recessão no início dos anos 90 e o castelo de cartas do Trump começou a balançar. Então ele, que parecia imbatível na década anterior, agora tinha
credores impacientes, bancos com garantias e sofria a humilhação de perder parte do controle de seus próprios empreendimentos. Chegou a um ponto em que ele teve que ceder ativos para evitar um colapso completo, reduzindo drasticamente a sua participação em empresas que eram apresentadas como grandes conquistas pessoais. Mas aqui entra um dos segredos da sua resiliência. A diferença entre negócio e marca. Por quê? Mesmo quando seus cassinos faliram, o nome Trump, a marca em si, continuava sendo um ativo valioso. Percepção pública ainda associava a luxo, poder, ostentação, e foi isso que lhe permitiu se manter no jogo. Ele entendeu que podia licenciar sua marca, colocar o nome Trump em prédios, em produtos, em projetos, sem nem ter que colocar capital diretamente. E assim, ele reduziu o risco financeiro e continuava mantendo essa imagem no topo. No meio desse empreendimento, sua vida pessoal ganhava as páginas em jornais. Em 77, se casou com uma modelo tcheca, Ivana, vou nem falar esse sobrenome, eu vou xingar aqui umas 3 gerações de alguém se eu falar esse sobrenome. E isso não virou só uma figura da alta sociedade, como também assumiu funções administrativas em seus empreendimentos. O casal teve 3 filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric, e se tornou o sinônimo de glamour nova-iorquino. Mas o conto de fadas desmoronou nos anos 90, quando veio a público o seu caso extraconjugal com a atriz Marla Maples. O divórcio com a Ivana foi um espetáculo midiático, acompanhado de perto pelos tabloides, e expôs ainda mais o estilo de vida de Trump ao público. Logo em seguida, em 93, se casou com a amante, teve uma filha, a Tiffany, mas a união também terminou em divórcio poucos anos depois. Entre crises financeiras e escândalos pessoais, Trump parecia caminhar para um ostracismo. Muitos acreditavam que era uma questão de tempo até que ele se tornasse uma nota de rodapé na história empresarial norte-americana. Mas entrou em cena, de novo, a sua maior habilidade: transformar a narrativa em um ativo. Em 2004, Trump estreou como apresentador e protagonista do reality show The Apprentice, transmitido pela NBC. Cada episódio, você tinha candidatos que competiam em tarefas ligadas ao mundo dos negócios e o Trump avaliava seus desempenhos. No final, com seu jeito implacável, soltava a frase que virou bordão mundial: "You're fired." Você está demitido. Era um Masterchef misturado com um Shark Tank corporativo, basicamente. O programa foi um sucesso imediato e chegou a ter mais de 20 milhões de espectadores por semana. Mais que entretenimento, The Apprentice foi um rebranding completo do Trump. Deixou de ser visto como um empresário que alternava entre vitórias e falências e passou a ser percebido como uma imagem, um modelo de um CEO definitivo. O homem que tomava decisões rápidas e sabia separar vencedores de perdedores. O impacto foi gigantesco. Trump ganhou uma estrela na calçada de fama de Hollywood, expandiu ainda mais o seu licenciamento de marca e se tornou presença obrigatória em programas de TV, filmes, eventos. Era mencionado em músicas de rap, apareceu em Esqueceram de Mim 2 e até em séries como Um Maluco no Pedaço. A sua persona tinha ultrapassado os limites dos negócios e se transformado num ícone cultural. Trump não era só um homem de carne e osso, era, na realidade, um mito corporativo, um personagem que vivia no imaginário popular. E essa reinvenção foi crucial. Por quê? Enquanto muitos empresários que faliram nos anos 90 desapareceram, Trump conseguiu transformar a sua imagem em um produto. E foi essa imagem construída ao longo de décadas de ostentação, polêmicas, livros, programas de TV, que mais tarde abriria o seu caminho definitivo para a política. Que afinal, quando você já é visto por milhões como um líder empresarial, por que não tentar liderar uma nação? E foi em 16 de junho de 2015 que Trump, então, anuncia sua candidatura à presidência dos Estados Unidos da América, descendo a escada rolante da Trump Tower, que nem na cena dos Simpsons. Muitos riram, a cena parecia a saída de um reality show, e de certa forma era, mas ao contrário do que a elite política americana imaginava, aquilo não era brincadeira. Trump estava entrando para vencer, e a base que o acompanhava era formada por milhões de americanos frustrados com o establishment, descrentes dos políticos tradicionais e encantados com a ideia de que um outsider bilionário prometia fazer a América grande de novo. Make America Great Again. Você já deve ter visto isso no boné dele. A sua campanha foi construída em torno de mensagens simples, repetidas à exaustão e recheadas de polêmicas calculadas. Construir um muro na fronteira com o México virou um mantra. Acabar com a imigração ilegal virou uma promessa central. Trazer empregos de volta. Esse era o combustível para sua retórica contra a globalização. Mais do que propostas detalhadas, Trump oferecia símbolos, frases de efeito e a ideia de que só ele poderia enfrentar os inimigos da América com o uso intenso do Twitter e
e uma presença de mídia constante. Ele ditava o noticiário. Enquanto rivais tentavam atacá-lo, Trump os dominava pelo volume de atenção. A cada polêmica, na realidade, a sua popularidade crescia. E contra todas as previsões, ele derrotou Hillary Clinton em 2016 e foi eleito 45º presidente dos Estados Unidos. A vitória não foi só eleitoral, foi cultural. É muito importante que isso fique claro, porque ele tinha demonstrado que era possível usar a lógica da televisão e redes sociais para vencer na política. E na Casa Branca, Trump governou como tinha prometido, de forma disruptiva, polarizadora e voltada para sua base. Nos primeiros dias, assinou decretos endurecendo regras de imigração, autorizou a construção do muro na fronteira com o México, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, claro, em nome da soberania energética, aprovou uma reforma tributária, reduziu a alíquota corporativa de 35% para 21%, o que naturalmente agradou empresas e investidores, e também nomeou 3 juízes para a Suprema Corte, garantindo uma maioria conservadora que em 2022 seria decisiva para a anulação do direito ao aborto vigente nos Estados Unidos desde os anos 70. Mas seu governo também foi marcado por controvérsias constantes. Suas declarações sobre imigrantes, mulheres e minorias geraram protestos em massa. A relação com a imprensa se tornou uma guerra aberta. Os jornalistas, de um lado, eram acusados de fake news, e o Twitter virou o seu canal direto com eleitores. Em 2019, enfrentou o primeiro processo de impeachment, acusado de pressionar o governo da Ucrânia a investigar o rival Joe Biden. Ele foi absolvido pelo Senado. No entanto, em 2020, enfrentou uma crise que ia marcar o seu mandato: a pandemia, o coronavírus. A condição da crise, somada à explosão de protestos após a morte de George Floyd, no movimento Black Lives Matter, dividiu ainda mais a sociedade norte-americana. Nas eleições de novembro, Trump foi derrotado por Joe Biden em um pleito que registrou participação recorde, mas, em vez de reconhecer a derrota, denunciou uma fraude eleitoral. Foi um discurso extremamente inflamado e controverso que culminou na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão de apoiadores tentou impedir a certificação da vitória de Biden. O episódio deixou mortos, feridos, uma marca muito profunda na democracia americana. Trump sofreu um segundo impeachment, dessa vez acusado de incitar uma insurreição, mas novamente ele foi absorvido. Muitos analistas apostaram que a sua carreira política tinha acabado, mas subestimaram mais uma vez a sua capacidade de se reinventar. Mesmo fora da Casa Branca, Trump manteve a sua base leal, continuou a ditar o rumo da política norte-americana e se preparou para um retorno. Trazendo um paralelo, é muito curioso a gente ver como esses movimentos nos Estados Unidos acabam influenciando no Brasil. A gente consegue ver claramente que tem uma figura que atuou exatamente dessa forma. Um nome controverso, né, trabalhou muito bem com a sua base, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e mesmo derrotado nas últimas eleições, ele continua como uma figura central na política brasileira. Tanto que muito se fala hoje no bolsonarismo em si. Eu não trago nenhum juízo de valor, não digo que é bom, que é ruim, eu tô trazendo um fato. Se fala no movimento, na corrente política de bolsonarismo, mesmo que ele esteja inelegível, entende? Ele tá fora das eleições em si, mas ainda é uma peça-chave no jogo político. É a mesma coisa que o Trump fez. Ele se tornou uma figura que transcendeu as eleições, um nome muito influente que consegue arrastar multidões. Mas voltando para o Trump, em 2023 ele acumulava acusações criminais e processos civis de fraude a abuso sexual, mas nada parecia abalar a devoção de seus apoiadores. Pelo contrário, cada acusação era transformada em narrativa de perseguição política. E aí veio 2024. No meio da campanha para retornar à presidência, Trump sobreviveu ao atentado a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia. A imagem do ex-presidente com sangue na orelha, erguendo o punho com a bandeira norte-americana dos fundos, correu o mundo e se tornou símbolo de resiliência. Para os seus apoiadores, foi a prova de que ele é indestrutível. Para os seus críticos, um sinal preocupante de que a polarização havia chegado a níveis alarmantes. Mas, de qualquer forma, a cena reforçou a sua mística e fortaleceu sua candidatura. Seu novo programa de governo, batizado de Plano 47, prometia medidas ainda mais duras: deportação em massa de imigrantes ilegais, cortes agressivos de impostos, fortalecimento da produção nacional de petróleo e combate à ideologia de gênero. E tem até um nome, é o BBB. É o Big Brother Brasil? Não, é a Big Beautiful Bill, que envolveu essas leis aí trilionárias de impostos. E o Trump deixou uma mensagem clara. No seu primeiro mandato, ele desafiou o establishment. E agora, ele estava disposto a dobrar a aposta, tudo ou nada. O Trump buscava não apenas um segundo mandato, mas a consolidação de um legado. E você,
Concorde ou discorde dele, o fato é que Trump conseguiu algo muito raro na política mundial. Transformou a sua marca pessoal em um movimento político. O trumpismo não é só sobre políticas públicas, mas sobre identidade, narrativa e confronto. É a ideia de que o mundo é dividido entre vencedores e perdedores, e o Trump está sempre do lado dos vencedores. Essa visão simples, quase maniqueísta, se mostrou poderosíssima em uma era de redes sociais, onde mensagens curtas e polarizadoras se espalham com velocidade. Do garoto rebelde do Queens ao magnata de Manhattan, do empresário que quase afundou nos cassinos ao apresentador de TV, de uma piada política a 2 vezes eleito presidente dos Estados Unidos da América. Poucos nomes da história moderna conseguiram se reinventar tantas vezes e ainda permanecer no centro do poder por tanto tempo. Trump é, ao mesmo tempo, produto e arquiteto do seu tempo. Uma era em que a atenção virou moeda, a narrativa virou capital e a política se transformou em espetáculo. E talvez essa seja a grande lição para investidores. Entender Trump é entender como a marca pode, em certos contextos, se tornar mais forte do que o próprio negócio. Com a narrativa certa, pode sustentar um império, mesmo em meio a falências. E como, no fim das contas, a batalha pela atenção pode ser tão ou mais decisiva do que a batalha pelo caixa. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma novidade, porque aqui no Gigantes da Bolsa a gente destrincha biografias e estratégias de quem move mercados e faz história. Um abraço e até semana que vem.